Olá, amados irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Momento de Fé e Esperança. Aqui você encontrará conteúdo para fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança. Hoje estou muito feliz, pois no vídeo de hoje, vou trazer uma análise detalhada de um dos salmos mais belos da Bíblia, o Salmo 17. Este salmo é uma oração do rei Davi, que clama a Deus por justiça e proteção contra seus inimigos. Nele, encontramos muitas lições preciosas sobre como confiar em Deus em meio às dificuldades da vida. Espero que esta análise seja uma bênção para a sua vida e que você possa encontrar inspiração e fortalecimento na palavra de Deus. Então, vamos juntos mergulhar neste salmo e descobrir as suas riquezas. Que o Espírito Santo nos guie e nos ilumine nesta jornada de fé. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir que você deixe um like neste vídeo e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos edificantes como este para você. E também o YouTube vai entender que esse conteúdo pode mudar a vida de alguém, e vai sugerir esse vídeo para mais e mais pessoas. Bom, agora vamos começar com a análise de hoje. O versículo 1 começa dizendo: Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Esse versículo apresenta uma oração feita por um indivíduo que busca a justiça divina. O salmista clama ao Senhor, pedindo que ele ouça sua súplica e atenda à sua oração. O salmista enfatiza que sua oração é sincera, que não é feita com lábios enganosos, o que sugere um desejo sincero de se comunicar com Deus. Essa passagem também reflete a ideia de que a justiça divina é algo que se deve buscar e não apenas esperar passivamente. O salmista parece acreditar que Deus está disposto a ouvir aqueles que buscam a justiça e que a oração é uma maneira poderosa de se comunicar com Ele. Assim, essa passagem pode ser interpretada como uma exortação para que os fiéis recorram à oração e busquem a justiça divina, confiantes de que Deus os ouvirá e atenderá suas súplicas. Continuando, o versículo 2 diz: Saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Esse versículo apresenta uma petição para que Deus julgue o salmista com justiça e imparcialidade. O salmista pede que sua sentença seja decidida por Deus, que é visto como um juiz justo e perfeito. Ele implora que sua causa seja vista com atenção pelos olhos de Deus, que considera a razão e a verdade. Essa passagem reflete a crença de que Deus é um juiz justo que julga com imparcialidade e que assegura a justiça em todas as situações. O salmista reconhece que Deus tem o poder de decidir a sua sentença e que somente Ele é capaz de julgar com justiça. O salmista parece confiar na capacidade de Deus de ouvir e responder à sua petição com justiça. Assim, essa passagem pode ser interpretada como uma oração que pede a justiça divina em uma situação em que o salmista se sente injustiçado. O salmista busca a proteção de Deus, esperando que ele julgue com sabedoria e justiça para que a sua causa seja defendida. O terceiro versículo fala: Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me, e nada achaste, propus que a minha boca não transgredirá. Esse versículo apresenta um reconhecimento da ação de Deus em testar e examinar o coração do salmista. O salmista afirma que Deus tem provado o seu coração, visitando-o de noite e examinando-o minuciosamente. No entanto, o salmista se alegra por ter sido aprovado nesse teste, já que nada foi encontrado de errado em sua conduta. Essa passagem reflete a crença de que Deus é um Deus que testa e examina o coração das pessoas. O salmista reconhece que Deus tem o poder de examiná-lo, mas também agradece a Deus por tê-lo aprovado. O salmista se compromete a não transgredir os mandamentos de Deus, o que sugere um desejo de manter uma conduta justa e correta. Assim, essa passagem pode ser interpretada como um reconhecimento da ação de Deus na vida das pessoas. O salmista reconhece a soberania de Deus em testar e examinar o seu coração e se alegra por ter sido aprovado. A passagem também reflete um compromisso em seguir os mandamentos de Deus, demonstrando um desejo de manter uma conduta justa e correta. Já o versículo 4 diz: Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor.
Esse versículo apresenta uma reflexão sobre a influência das palavras dos lábios de Deus na vida do salmista. O salmista afirma que, graças às palavras de Deus, ele foi capaz de se manter longe das más influências do destruidor. Essa passagem reflete a crença de que as palavras de Deus têm o poder de orientar e proteger os fiéis. O salmista reconhece que a influência das palavras dos homens pode ser destrutiva e prejudicial, mas ele se mantém firme na sua fé, confiando na orientação divina. Ele se mantém atento às palavras de Deus e se protege das influências negativas do mundo ao seu redor. Assim, essa passagem pode ser interpretada como uma exortação para que os fiéis busquem a orientação divina e se protejam das influências negativas do mundo. O salmista reconhece a importância das palavras de Deus na vida dos crentes e se mantém atento para se proteger das influências prejudiciais. O versículo 5 fala o seguinte: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Esse versículo apresenta uma oração de confiança e dependência de Deus. O salmista implora a Deus para que guie os seus passos nos caminhos divinos, para que ele não vacile e caia. Essa passagem reflete a crença de que Deus é o guia e protetor dos seus fiéis. O salmista reconhece que é fácil se desviar dos caminhos de Deus e que somente a orientação divina pode garantir a sua estabilidade e segurança. Ele implora a Deus para que o guie e o proteja, reconhecendo a sua dependência de Deus. Assim, essa passagem pode ser interpretada como uma oração de confiança e humildade. O salmista confia na orientação divina para manter a sua vida em harmonia com os caminhos de Deus. Ele reconhece a sua fragilidade e dependência de Deus para manter a sua fé e segurança. A passagem pode ser vista como uma exortação para que os crentes confiem na orientação divina para manter a sua vida em harmonia com os valores e princípios divinos. Em seguida, o versículo 6 diz: eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir, inclina para mim os teus ouvidos, e escuta as minhas palavras. Esse versículo apresenta uma oração de confiança e esperança no poder de Deus. O salmista invoca a Deus, reconhecendo que Ele é um Deus que ouve e atende às orações dos seus fiéis. O salmista implora a Deus para que incline os seus ouvidos e escute as suas palavras. Essa passagem reflete a crença de que Deus é um Deus pessoal, que se preocupa com os seus fiéis e atende às suas orações. O salmista reconhece que Deus é o único que pode atender às suas necessidades e pede para que ele o escute. O salmista confia na bondade e misericórdia de Deus para atender às suas preces. Assim, essa passagem pode ser interpretada como uma oração de confiança e esperança no poder de Deus. O salmista confia que Deus é um Deus que ouve e atende às suas orações, e se volta a Ele em busca de auxílio e proteção. A passagem pode ser vista como uma exortação para que os crentes confiem na bondade e misericórdia de Deus, e o invoquem em todas as circunstâncias da vida. Continuando com a nossa análise, o versículo 7 fala: faze maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que em ti confiam dos que se levantam contra a tua destra. Esse versículo apresenta uma oração de adoração e reconhecimento do poder de Deus. O salmista implora a Deus para que faça maravilhosas as suas beneficências e reconhece que Deus é aquele que livra aqueles que nele confiam dos que se levantam contra a sua destra. Essa passagem reflete a crença de que Deus é o provedor de todas as coisas boas e é capaz de realizar maravilhas em favor dos seus fiéis. O salmista reconhece que Deus é capaz de livrar aqueles que confiam nele dos seus inimigos e adversários. Ele expressa sua adoração e admiração pelo poder e bondade de Deus. Assim, essa passagem pode ser interpretada como uma oração de adoração e reconhecimento do poder e bondade de Deus. O salmista confia que Deus é capaz de realizar maravilhas em favor dos seus fiéis e reconhece que Ele é capaz de livrá-los dos seus inimigos e adversários. A passagem pode ser vista como uma exortação para que os crentes confiem na providência divina e reconheçam a grandeza e bondade de Deus em suas vidas. Já o 8º versículo diz: guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Esse versículo apresenta uma oração de confiança e proteção em Deus.
O salmista pede para que Deus o guarde como a menina do olho e o esconda debaixo da sombra das suas asas. Essa passagem reflete a crença de que Deus é um refúgio seguro para os seus fiéis. O salmista implora a Deus para que o proteja como protegeria a menina do olho, que é uma das partes mais sensíveis e preciosas do corpo humano. Ele reconhece que somente Deus pode oferecer a proteção necessária para a sua vida. Assim, essa passagem pode ser interpretada como uma oração de confiança e proteção em Deus. O salmista confia que Deus é capaz de protegê-lo de todos os perigos e adversidades da vida, e o coloca sob a sua proteção. A passagem pode ser vista como uma exortação para que os crentes confiem na proteção divina em suas vidas e busquem refúgio e segurança em Deus. Continuando, o versículo 9, fala: dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Esse versículo apresenta uma oração de súplica e pedido de livramento em relação aos ímpios e inimigos mortais que cercam o salmista. Essa passagem reflete a crença de que os fiéis podem ser alvo de opressão e perseguição por parte dos ímpios e inimigos mortais. O salmista clama a Deus para que o livre desses inimigos e o proteja de todos os seus ataques. Ele reconhece que somente Deus é capaz de oferecer a proteção necessária para a sua vida. Assim, essa passagem pode ser interpretada como uma oração de súplica e pedido de livramento em relação aos ímpios e inimigos mortais. O salmista reconhece que depende da proteção divina para se manter a salvo dos seus inimigos e clama a Deus para que o livre de todos os perigos. A passagem pode ser vista como uma exortação para que os crentes confiem na providência divina em suas vidas e busquem a proteção e o livramento de Deus em todas as situações. O 10º versículo diz: na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. Esse versículo apresenta uma descrição dos ímpios e dos inimigos do salmista. A passagem afirma que os ímpios são soberbos e falam com arrogância, embora estejam abastados. Essa passagem reflete a crença de que os ímpios e os inimigos do povo de Deus muitas vezes são ricos e poderosos, e usam sua riqueza e posição para oprimir e humilhar os seus semelhantes. O salmista descreve esses inimigos como pessoas arrogantes e presunçosas, que se orgulham da sua posição de poder e riqueza. Assim, essa passagem pode ser interpretada como uma advertência contra a soberba e a arrogância. O salmista denuncia a postura dos ímpios que usam a sua riqueza e posição para oprimir e humilhar os outros, e pede a Deus que o proteja desses inimigos. A passagem pode ser vista como uma exortação para que os crentes evitem a arrogância e a presunção, e busquem viver com humildade e justiça em todas as situações. Em seguida, o versículo 11 diz: tem-nos cercado agora nossos passos, e baixaram os seus olhos para a terra. Esse versículo descreve a situação difícil em que o salmista se encontra. Ele afirma que seus inimigos estão cercando seus passos, e que eles baixaram os olhos para a terra, possivelmente para estudar os movimentos do salmista e planejar seus próximos movimentos. Essa passagem reflete a crença de que os inimigos do povo de Deus muitas vezes estão sempre à espreita, esperando o momento certo para atacar e destruir. O salmista descreve uma situação de perigo iminente, na qual ele se sente cercado e vulnerável. Ele pede a Deus que o proteja e o ajude a escapar da ameaça iminente. Assim, essa passagem pode ser interpretada como um apelo a Deus por proteção e libertação. O salmista reconhece que está em perigo, mas confia em Deus para ajudá-lo a escapar da situação difícil em que se encontra. A passagem pode ser vista como um lembrete para os crentes de que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está sempre presente para protegê-los e guiá-los em segurança. O 12º versículo fala: parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Esse versículo faz uma analogia entre os inimigos do salmista e leões que desejam arrebatar sua presa. Assim como um leãozinho que se esconde em seu esconderijo, os inimigos do salmista se escondem e agem sorrateiramente para tentar pegá-lo de surpresa. Essa passagem retrata a situação perigosa em que o salmista se encontra. Ele se sente cercado por inimigos astutos e cruéis, que estão dispostos a fazer o que for necessário para prejudicá-lo.
A analogia com o leão também pode ser vista como um lembrete da força e da coragem necessárias para enfrentar esses perigos. Ao fazer esse pedido a Deus, o salmista expressa sua confiança de que Deus é capaz de protegê-lo e guiá-lo com segurança, mesmo diante de inimigos poderosos. Assim, essa passagem pode ser vista como um apelo à proteção divina em tempos de perigo e adversidade. Em seguida, o versículo 13 diz: Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio, com a tua espada. Esse versículo é um apelo ao Senhor para que intervenha na situação do salmista e o livre de seus inimigos. O salmista pede que Deus se levante e haja contra o ímpio que o está oprimindo, detendo-o e derrubando-o. Esse apelo é uma demonstração da confiança do salmista no poder de Deus para libertá-lo de seus inimigos. O pedido para que Deus use sua espada para livrar a alma do salmista do ímpio pode ser interpretado de várias maneiras. Pode ser uma referência simbólica ao poder de Deus, ou pode se referir literalmente a uma espada ou outro instrumento de guerra. De qualquer forma, a ideia é que Deus intervém ativamente na situação do salmista para protegê-lo e libertá-lo. Esse versículo é um exemplo de como a oração pode ser uma ferramenta poderosa na vida de um religioso. O salmista confia em Deus e clama por sua ajuda, demonstrando que a fé e a esperança são elementos fundamentais na vida de quem busca uma conexão com o divino. Já o versículo 14 fala: Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Estão fartos de filhos e dão os seus sobejos às suas crianças. Nesse versículo podemos ver o contraste entre a vida dos homens cuja porção está neste mundo e a vida dos fiéis, que esperam sua recompensa no céu. Os homens do mundo são descritos como tendo suas barrigas cheias de tesouros ocultos e desfrutando dos prazeres da vida terrena, como filhos e bens materiais. Eles têm suas necessidades supridas nesta vida e não pensam muito além disso. Mas os fiéis, que colocam sua confiança no Senhor, aguardam sua recompensa na vida eterna e não se preocupam com os prazeres terrenos efêmeros. O salmista pede a Deus que o livre desses homens e da influência deles em sua vida, para que ele possa manter seu foco no que realmente importa. Para finalizar, o versículo 15 termina dizendo: Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Esse versículo expressa a confiança do salmista na justiça divina e em seu desejo de estar em comunhão com Deus. Ele afirma que, enquanto os homens do mundo se satisfazem com bens materiais e prazeres efêmeros, ele se satisfará em contemplar a face de Deus e sua semelhança. Isso mostra a prioridade do salmista em relação a Deus e a importância da busca da justiça e da comunhão com Ele. Ele confia que, ao acordar, será plenamente satisfeito ao estar na presença de Deus e contemplar sua face. Esse versículo demonstra a esperança e a confiança do salmista em Deus, bem como sua disposição de buscar e seguir o caminho da justiça e da comunhão com Ele. Bom, acabamos de analisar os versículos desse maravilhoso salmo. Porém, o que podemos concluir com isso? Podemos concluir que o salmista clama a Deus por justiça e proteção contra seus inimigos. Ele demonstra sua confiança em Deus e em sua capacidade de guardá-lo como a menina do olho e escondê-lo debaixo de suas asas. Ele também reconhece que Deus prova o coração dos homens e que é capaz de livrar aqueles que confiam nele. Podemos notar que o salmista termina com uma nota de esperança, na qual contempla a face de Deus na justiça e se satisfaz em sua semelhança. Em resumo, o Salmo 17 é uma expressão de fé e confiança em Deus, que ouve as orações de seus servos e os protege daqueles que o cercam. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final deste momento de fé e esperança em que juntos analisamos o Salmo 17. Espero que este conteúdo tenha sido edificante para a sua vida e que tenha renovado a sua fé em Deus. Lembre-se de dar um like no vídeo e de se inscrever no canal, para não perder nenhuma de nossas análises e reflexões bíblicas. Também não se esqueça de deixar o seu comentário abaixo, compartilhando conosco o que mais falou ao seu coração nesta meditação. Que possamos sempre lembrar que em meio às adversidades, Deus está conosco, nos guiando e protegendo.
Acredite que Ele tem um plano para a sua vida e confie em suas promessas, pois Ele é fiel e nunca nos desampara. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, e que tenhamos sempre um coração cheio de fé e esperança. Amém. Até o próximo vídeo.